Olá, muito bom dia. A mensagem que eu hoje queria deixar, e desde já quero, em nome de Jesus, abençoar todos aqueles que vão ouvir com um coração com fome e sede para receber revelação. A palavra de Deus tem que ser revelação, não na cabeça, mas no coração. E hoje tenho no meu coração falar algo sobre o verdadeiro Deus. E veio esta frase aqui que não está na Bíblia, mas o que significa religião, a palavra religião em confronto com a verdade, com o verdadeiro cristianismo. A palavra religião quer dizer religar, é uma palavra que quer dizer, e veio assim esta frase, é o homem a fazer Deus à sua própria imagem e semelhança. Ouça, não sei se alguma vez ouviu isto. Religião é o homem, por sua própria iniciativa, a dizer quem Deus deve ser. A verdade é, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é Deus e Ele tem a mania que é Deus. Ele é que nos criou à sua imagem e semelhança. As trevas, através de Satanás, através da sua obra no ser humano, através do pecado original, distorceu tudo e criou a religião. A maior invenção do diabo das trevas é a religião, que nada tem a ver com a verdade. Religião é o próprio homem a crer com o vírus, com a semente do pecado do diabo, que foi o orgulho, de querer dizer a Deus como ele deve ser. E criaram-se os mandamentos dos homens, que nada têm a ver com a verdade das Escrituras. E a religião leva as pessoas a ficarem cegas. Por isso o apóstolo Paulo disse, está lá no capítulo 26 de Atos, quando ele está a ser interrogado, e ele diz, ele teve uma visão em que Deus lhe diz, Jesus lhe diz, eu vou-te enviar para convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. E hoje veio aqui muito rapidamente sobre esta questão da religião e o que os homens inventam para dizer a Deus como é que ele deve ser. Mas isto é abominação diante de Deus e um dos maiores armas do inimigo e no coração do homem. E eu falo isto com respeito às pessoas, mas estão sinceramente enganadas. Porque o primeiro mandamento, vamos agora para Êxodos, capítulo 20. Eu não sei se alguma vez, poucas vezes eu falei sobre isto. São os 10 mandamentos. E qual é o primeiro e o segundo mandamento? Deus disse assim a Moisés. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E ele dá-lhe os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Como Jesus um dia disse àquele rico que veio ter com ele, quando lhe perguntou qual é o maior dos mandamentos, Jesus perguntou-lhe, e ele até respondeu bem, Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o maior mandamento. E depois Jesus disse, o segundo, igual a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há uma passagem em que o apóstolo Paulo está a falar que o cumprimento da lei é o amor. Todos os 10 mandamentos foram um sumário. Jesus fez um sumário de todos os mandamentos, os 10 mandamentos, e as ordenanças, que eram 600 e tal ordenanças, no Antigo Testamento, em uma lei, em destes 2 mandamentos, amarás a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E o apóstolo Paulo diz, o cumprimento da lei é o amor, porque quem ama não faz mal ao próximo. Ponto final. Agora veja, no primeiro mandamento e no segundo diz assim, eu estou a ler aqui, não sei se consigo, está aqui, Êxodos capítulo 20, versículo 1 e 2 diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5 diz assim, não as adorarás, nem lhes darás culto. Não farás para ti imagens de escultura. Não farás nada físico que coloques no lugar de Deus. Rapidamente veio aqui agora, o meu coração está em 1 de João, capítulo 5, versículo 21, diz assim,
que, vou lá que é para, está aqui, 1 de João, estou já aqui, 1 de João capítulo 5, versículo 21 diz assim: filhinhos, este é o apóstolo João a dizer, a finalizar a sua epístola, guardai-vos dos ídolos. Uma outra tradução, numa linguagem mais moderna, diz assim: fugi de tudo aquilo que ocupe o lugar de Deus no vosso coração. Isso é idolatria. Jesus veio, e uma passagem também veio aqui ao meu coração, eu abri aqui no capítulo 4 de João. Jesus veio dizer que Deus é espírito. Ele vive na dimensão espiritual. Ele criou esta dimensão espaço-tempo. Mas Deus vive, é espírito. Foi Jesus que disse no capítulo 4 de João, versículo 24, diz assim. Está aqui, estou a ler aqui. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Importa que os seus seguidores, os seus adoradores, aqueles que se dizem cristãos, o adorem da forma que ele disse que é para adorar. Não é nós que vamos dizer a Deus como é que nós devemos adorá-lo. É Ele. Nós devemos seguir a sua Constituição, a Constituição do Reino de Deus. Religião é impor aos homens, claro que a religião veio das trevas, para distorcer, para desviar o homem da verdade. E fica cego. Porque, como diz lá, em Êxodos capítulo 20, quando eu li os mandamentos, que Deus depois visita a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que fazem abominação contra Ele. As pessoas que deliberadamente pecam contra os mandamentos de Deus estão a abrir as portas da sua vida para que as trevas tenham direito legal a agir. Não é que Deus é mau, não é que a culpa é de Deus. E há muita gente que diz assim, porque é que Deus permitiu? Não, não é Deus que permite. É o homem que deliberadamente, depois de conhecer a verdade e de saber o que é que Deus diz, ignora, não quer saber e continua a insistir em fazer aquilo que a religião diz. Há pessoas que dizem assim, eu nasci nesta religião, eu vou morrer nesta religião. Isso é a pior coisa que se pode fazer. Para já a religião não tem nada a ver com a verdade de Deus. E eu queria terminar aqui porque não quero alongar, não é pelo muito falar, como Jesus disse, não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Mas quando Jesus respondeu isto a esta mulher samaritana, uma mulher que não era de Israel, só aí já dava aqui uma pregação. Ele foi a única vez a esta mulher e a um homem que era cego que ele se disse que ele era o Messias. Mas antes disso, a mulher reparou que ele era profeta. Ele estava a dizer coisas que ninguém sabia, só Deus podia saber da vida dela. E ela diz assim, e ele diz assim, a mulher diz assim, vós adorais, é assim, versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela estava já a trazer novamente para o mundo natural. Ela achava que tinha que haver algo físico. Um lugar, um templo, uma imagem, um objeto. Ouça isto. Mais uma vez o espírito do ser humano que é hoje para o mundo inteiro. Achar que tem que haver alguma coisa, tem que haver uma imagem, tem que haver um edifício, tem que haver algo físico, porque nós estamos nesta dimensão espaço-tempo. Mas Jesus respondeu-lhe. Olha o que Jesus respondeu. Nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Isto era a mulher a falar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu estou a ler. Vem a hora, já chegou, quando Jesus trouxe a nova lei. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores, que são conhecidos diante do Pai, adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para seus adoradores. E ele continua, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E depois a seguir Jesus
apresentou-se a ela e disse: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse-lhe: Eu o sou. Eu que falo contigo, eu sou o Messias. Jesus veio trazer esta revelação tremenda de um dos capítulos mais pregados pelo mundo inteiro, mas se calhar dos mais ignorados por causa da cegueira. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E o Pai procura esses que o adorem em Espírito. Não é ter um objeto, não é ter, imagine, uma imagem. Não podemos construir imagens. Não podemos adorar nem venerar, não podemos colocar nada. Não só imagens. Tudo o que ocupa o primeiro lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Seja uma imagem, seja os filhos, seja uma carreira, seja o dinheiro, seja a família, seja o que for. Isso é idolatria. Que Deus traga revelação nesta palavra que eu deixei agora, de nós buscarmos o Pai em espírito e em verdade. Nascer de novo no espírito. Eu estou a adorar o Pai agora, aqui, em espírito e em verdade, no meu coração. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, sobre esta nova etapa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Deus vos abençoe e a minha oração hoje é que seja liberto da adoração falsa. Adorareis o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Jesus somente. Tudo o que nós fazemos porque a religião impôs, tudo o que nós fazemos por religião, por mandamentos de homens, nós estamos a dizer a Deus: Tu vais ser como eu quero que tu sejas. E isso é abominação. Nunca veremos o céu assim. Nós não iremos dizer a Deus como Ele deve ser e depois esperar viver com Ele. Jesus disse assim: porque dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não fizemos isto em teu nome? E eu vos direi abertamente: afastai-vos de mim, não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que deliberadamente decidistes fazer o que é abominável aos meus olhos. Que Deus tenha misericórdia e que o entendimento daqueles que vão ouvir se abra para adorarem o Pai em espírito e em verdade. Deus os abençoe.